Olá pessoas, boa noite, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, bem-vindos a mais uma live. E nessa live de hoje nós vamos conversar sobre autorrevelação no processo da clínica, aqui especificamente da terapia cognitivo-comportamental, mas é uma coisa que se aplica a qualquer prática de psicoterapia. Claro que vai haver diferenças entre cada uma das abordagens. Isso muda de abordagem para abordagem. Mas a ideia aqui é a gente poder conversar a respeito da autorrevelação, se o psicólogo pode falar sobre si dentro do processo de psicoterapia e se pode falar sobre si, como falar sobre si, quando falar sobre si e se de fato se deve falar sobre si dentro do processo de psicoterapia. Então a ideia aqui não é delongar demais, mas é poder conversar a respeito desse assunto de uma maneira tranquila e uma maneira para a gente poder pensar. Então o psicólogo ele pode falar sobre si dentro do processo da clínica. Aqui vale o famoso depende, Depende de por que ele está utilizando isso, para que ele está utilizando isso, qual é o fundamento de poder utilizar e fazer isso dentro do processo. Antes de caminhar para esse aspecto de falar por que fazer, como fazer, quais são os benefícios, eu queria definir o que não fazer, o que não é autorrevelação e o que é prejudicial dentro do processo. É importante a gente nivelar e ter aqui como base de que o processo de psicoterapia não tem a ver com o profissional de psicologia, Não tem a ver com o psicoterapeuta, não tem a ver com o psicólogo ou a psicóloga ou o clínico. O processo de psicoterapia tem a ver com o cliente. Então, tendo isso como base, a gente já responde muitas coisas aqui dentro do processo. Não tem a ver comigo, Jéssica. O processo tem a ver com os meus clientes. Dentro dessa ideia de que o processo tem a ver com os meus clientes, já é muito óbvio, mas o óbvio precisa ser dito. A gente já aprendeu sobre isso, Que o óbvio precisa ser dito. A gente já aprendeu que não faz o menor sentido o cliente chegar na sessão e eu começar a falar de mim, começar a falar da minha vida de maneira aleatória, sem ser nada palpável e que não tenha nenhuma coisa que agregue para aquele cliente. Então o processo, muito provavelmente você já ouviu algum relato desse aí, eu já ouvi alguns de pessoas que não são da psicologia falarem, eu fui para psicoterapia, eu fiquei um tempo na psicoterapia, porém a minha psicóloga só falava dela. O meu psicólogo só falava dela, falava o tempo inteiro dela. Não faz o menor sentido esse aspecto. Eu ficava lá, ela falava o que ela fez no dia dela, como é que estava a vida dela, o que ela fazia e afins. Nada disso faz o menor sentido. E esse aspecto é um aspecto errado da autorrevelação. Então, dentro do processo da psicoterapia, o foco é o cliente, a minha vida não interessa muito, ou não interessa quase nada, e o foco, eu não vou gastar o horário do meu cliente focando nas minhas coisas, chorando as pitangas relacionados às minhas questões. Então, isso não é um processo de autorrevelação, ou até é um processo de autorrevelação, mas feito de uma maneira extremamente equivocada, feito de uma maneira extremamente errada. Então, partindo disso, gente, trazendo uma definição mais clara, uma definição mais certa a respeito do que é autorrevelação. O processo de autorrevelação, dentro do aspecto clínico, é o movimento que eu faço como psicoterapeuta de contar alguma coisa da minha vida para o meu cliente que vá trazer uma contribuição para o processo dele. Então guarda isso.
quando a gente utiliza da autorrevelação, ou quando a gente vai utilizar da autorrevelação, o aspecto é esse. Eu vou revelar alguma coisa minha, do meu funcionamento, para o meu cliente, com a expectativa de contribuir para o processo psicoterápico dele. Saiu disso, não contribui, não é relevante, eu não conto. Sempre que a gente vai fazer esse aspecto, eu tenho que ter isso muito claro. É para ajudar no processo de melhora, no processo de avanço, no processo psicoterápico. Pensa aí quando a gente conversa de psicoeducação, por exemplo. O que é psicoeducação? A psicoeducação é contar, explicar, dar informação para o meu cliente que vá contribuir de maneira positiva para o avanço dele. Eu não saio contando coisas aleatórias, eu não saio explicando coisas aleatórias para o meu cliente, eu não saio contando curiosidades para o meu cliente no aspecto de psicoeducação. Eu ensino para ele questões que são relevantes para o processo dele. Aqui na autorrevelação é exatamente a mesma coisa. Eu compartilho da minha vida, do meu funcionamento com o meu cliente, alguma coisa que eu perceba que faz sentido para aquela pessoa naquele momento dentro do processo dela. E isso, claro, de maneira muito selecionada, que vai ajudar aquela pessoa a entender que você entende de fato o que está acontecendo com ela, que você já passou por esse processo. Tem uma das ideias é humanizar o processo. Você humaniza o processo quando você faz essa abertura com o seu cliente. Vou até olhar aqui, eu fiz uma colinha para não esquecer, né? Eu sempre faço para poder conversar com vocês e não esquecer de nada. Na literatura, quando a gente vai estudar a respeito desse processo de autorrevelação, é importante fazer essa diferenciação, que os autores eles vão mostrar que existem duas maneiras de se fazer autorrevelação. Duas ou mais, existe uma vasta maneira de poder definir esse aspecto. Mas a primeira é isso, é contar coisas da minha vida, contar coisas do meu funcionamento, contar coisas que eu já passei, né, experiências de vida para esse cliente, para que esse cliente consiga entender ou se identificar, né, com esse processo. Outra coisa, e que aqui a gente pode até traduzir para uma coisa que nós já fazemos ou deveríamos fazer dentro do processo, que seria uma coisa mais parecida com o feedback. É mostrar e falar para o seu cliente da sua percepção, do seu funcionamento, das suas crenças, do seu pensamento automático dentro do processo terapêutico dele. Então, duas coisas. Contar de coisas do seu funcionamento amplo para esse cliente e também contar a respeito das suas impressões do processo para o seu cliente, de como é que você está se sentindo dentro daquele processo. Então, o que exemplos, né, para isso poder ficar mais palpável. Então, se você pensa que você está trabalhando com um paciente que tenha pânico, por exemplo, um paciente que tenha pânico, você pode, se você já experimentou uma sensação de pânico, se você tem um diagnóstico de pânico, você pode contar para ele alguma coisa que você passou disso. Não, eu passei por isso e eu entendo o que você está me dizendo porque eu experimentei essas sensações. Você pode falar isso para ele se aconteceu com você. Ou você pode também fazer um inverso, que é uma coisa que eu faço. É uma abertura de autorrevelação que eu trago para os meus atendimentos com certa frequência. Porque eu atendo muitas pessoas com demandas de ansiedade. Elas começam a me contar
a respeito das sensações e afins, e dá para perceber que isso fica muito forte para elas, né? Muito ruim. Então, o que eu costumo falar para elas? Eu não experimentei um ataque de pânico, mas eu imagino o quanto isso seja ruim para você. Perceba que eu fiz uma revelação sobre mim, que eu nunca tive um ataque de pânico, mas eu imagino como é que é isso para ela. Percebe esse movimento de empatia, que é um ponto muito importante do processo de autorrevelação? Ele precisa ser genuíno e ele não pode ser mentiroso, ele não pode ser inventado, até porque a gente perde essa sensibilidade quando a gente vai por esses caminhos. Eu fui bastante sincera, e sempre sou quando eu pontuo isso, que a minha ideia não é mentir para ele e falar, nossa, eu sei o que você está passando, porque eu não sei. Eu nunca experimentei um ataque de pânico, mas eu quero que ele entenda e que a gente consiga se ligar nesse aspecto de que mesmo que eu não tenha entendido assim, né, que eu não tenha passado por isso, isso não significa que eu não consiga ter esse processo empático de poder ajudar o meu cliente neste processo. Outro exemplo, que também vou dar um exemplo meu de atendimento com adolescente, é que quando eles começam, né, nesse movimento de que o que eu vou fazer da minha vida, o que vai acontecer, eu estou perdido e coisas nesse sentido, uma coisa que eu costumo falar para eles é de como eu me sentia, né, nesse processo, e de falar, olha, a verdade é que ninguém sabe o que está fazendo da vida. A gente sempre está com aquela sensação de que eu estou perdido, será que eu estou fazendo certo? Será que isso vai melhorar? Será que isso vai estabilizar? E eu trago a minha vida para ele. Olha, essa sensação eu compartilho com vocês. Hoje, isso muda, né, de onde é que eu estou, mas hoje eu estou no mestrado, mas eu não sei como é que vai ser esse mestrado, eu não sei como é que as coisas vão andar, se eu vou conseguir terminar dentro do tempo. De trazer, mostrar para esse adolescente, para essa pessoa, que essa angústia que ele está experimentando, eu também experimento essa angústia. E todo mundo experimenta essa angústia. Então é muito positivo, e aqui já trazendo um benefício dessa autorrevelação, é muito positivo quando a gente acerta dentro desse processo em mostrar uma coisa para o seu paciente que você já passou ou que você não passou, para que ele se sinta acolhido. A relação terapêutica, às vezes a gente esquece, porque é um termo que acaba sempre muito comum, né? Muito dentro aqui do nosso cotidiano, das nossas conversas, mas que a relação terapêutica, ela é uma relação. E dentro dessa relação, ou de qualquer outra relação, é muito importante que exista uma certa vulnerabilidade, uma certa fragilidade, porque dentro desse processo de desistir isso, a gente consegue de fato falar para as pessoas e se colocar vulnerável dentro desse processo. Então, para que eu consiga ajudar o meu cliente a ter essa confiança em mim, para que ele consiga ter esse processo de se deixar vulnerável, em alguns momentos eu também preciso lançar mão disso. Lembrando de novo, obviamente, eu não estou lá para começar a chorar e falar, nossa, eu te entendo, isso também acontece comigo, vamos abraçar aqui e vamos chorar. A ideia não é essa. A ideia é que você consiga pontuar aspectos da sua vida e que ajudem a pessoa a entender que tudo bem ela ter essa vulnerabilidade, esse pensamento. Me lembrei de uma coisa que aconteceu comigo e que foi muito bacana. Um cliente, na verdade uma cliente trouxe isso para mim, que fala, a gente acabou sendo pauta do nosso trabalho nessa sessão, aspectos relacionados a racismo. E aí ela começou a falar que não entendia algumas coisas, né, desse aspecto de racismo estrutural e tudo isso.
E eu fiz esse movimento de autorrevelação para mostrar para ela que tudo bem não saber de todas essas coisas, que o importante é que ela está nesse movimento de melhorar, de entender de fato o que estava acontecendo ou o que acontece, estudar e melhorar nesse aspecto. E a minha autorrevelação foi nesse sentido de mostrar para ela também que tem muita coisa dentro desse debate que eu não conheço, que eu devo continuar estudando para poder saber de fato do que eu estou falando e poder ajudar de maneira mais ampla, mas que neste momento tem muita coisa que eu desconheço. Então a gente ficou muito mais confortável para ela trazer esse movimento de coisas que estavam fazendo ela sofrer em relação a isso. Então, se a gente resume, né, para ficar mais fácil, para ficar mais palpável, o psicólogo ele pode se falar sobre si dentro do processo de psicoterapia? Sim, o psicólogo pode falar sobre si dentro do processo de psicoterapia, desde que exista o objetivo de que essa informação, essa fala, esse auto-revelar traga traga benefícios psicoterápicos para o cliente. Não é falar à torto e à direita, não é falar qualquer coisa aleatória, mas isso precisa ter um objetivo. Então tem até alguns pontos que eu levantei aqui para deixar para vocês nessa live. Precisa ter relevância terapêutica. Aquilo que eu estou contando para o meu paciente, aquilo que eu estou revelando para o meu paciente, precisa ter relevância terapêutica. Não é aleatório. Eu entendo que se eu conto isso, se eu abro isso da minha vida, se eu conto que eu tenho um filho, pode ajudar na relação terapêutica. Se eu conto que eu tenho pets, pode ajudar na relação terapêutica. Se eu conto que eu já passei por um luto difícil, pode ajudar no processo terapêutico. Se eu conto que eu já tive um relacionamento ruim e que eu trabalhei para melhorar isso, pode ajudar no processo psicoterápico. Então, entenda, né, esse momento certo, entenda o seu feeling e faça as colocações nos momentos corretos, da maneira correta, para que isso ajude o seu cliente. Então, precisa ter relevância. Somado à relevância, é importante que exista objetivo. Por que você está falando isso? O que você quer atingir com isso, né? Onde é que você quer chegar contando isso? Então, além de ser relevante, precisa ter um objetivo claro do porquê que você está utilizando aquilo. Precisa ser, gente, genuíno e sincero. Não é para ser forçado, não é para ser mentiroso, nem nada nesse sentido. É para ser genuíno e sincero, porque isso vai te ajudar. Lembrando que o foco, quando você conta uma coisa da sua vida no processo terapêutico, o foco, ele continua sendo o seu cliente. Você está contando aquilo para ajudá-lo de alguma maneira. E, como eu disse lá no início, que também é extremamente importante frisar aqui, que eu falei muito do aspecto relacionado a contar um funcionamento amplo da sua vida, do seu passado, para o seu cliente, para que ele entenda. Mas também o aspecto de ter uma autorrevelação, no sentido de contar para o seu cliente como é que você está percebendo aquela relação, como é que você está vivenciando aquela relação, também é importante. De revelar, por exemplo, a sua frustração em não estar conseguindo ajudar de maneira adequada e não estar conseguindo ver evolução, ou a sua frustração em ver que o seu cliente ou a sua cliente não faz as atividades propostas, que ele não tem se movimentado da maneira esperada dentro do processo, né? Que você se sente frustrado, que você se sente chateado em relação às faltas que ele apresenta dentro do processo, não só as coisas ruins, mas também mostrar para ele como é que você se sente em relação aos avanços dele, né? Como é que você se sente quando percebe
que ele está apresentando melhora, né, de dar as suas impressões e de revelar de fato como é que você está lendo aquele processo, de como é que você está se sentindo dentro desse processo. Para além desses benefícios que eu mencionei aqui para vocês, faltou mencionar que esse aspecto da autorrevelação também ajuda muito no processo da nossa relação terapêutica com o nosso cliente. A gente fortalece essa relação terapêutica, faz com que ela seja mais duradoura, faz com que ela seja mais firme, faz com que a gente tenha isso muito mais estruturado e garante uma evolução muito maior dentro do processo. Porque isso contribui, aqui numa perspectiva muito da TCC, né, isso contribui para que a gente também quebre aquele funcionamento e aquela ideia de que existe aqui um terapeuta que sabe exatamente de tudo que está acontecendo e aqui embaixo um cliente. Quando a gente faz esse processo, a gente humaniza no sentido de que o cliente entende que você também está aqui, que você é um ser humano que tem problemas, que você é um ser humano que tem dificuldades e isso também vai se manifestar de alguma forma dentro do processo e isso é positivo. Quando a gente consegue demonstrar dentro, claro, ainda do profissionalismo, que existe uma vulnerabilidade, que existe de fato empatia, um ser humano que entende que passa por questões parecidas com esse cliente, isso ajuda muito no processo de humanizar, de trazer o cliente para junto e que contribui para que de fato seja uma relação que está trabalhando para melhora daquele cliente. O que a gente não pode esquecer de maneira nenhuma é que sempre o foco está no cliente. Eu falei isso aqui algumas vezes e vou repetir novamente. No final, todo esse processo de contar alguma coisa sobre você, todo esse processo de você se auto-revelar, precisa ser consciente, no sentido de você selecionou aquilo que você está falando, você não está contando para um amigo, você não está chorando as pitangas, você não está nesse processo de buscar ajuda, né? Você está nesse lugar de oferecer ajuda e você selecionou e entendeu que contar aquilo para aquela pessoa vai ajudar com que ela se sinta melhor. E até para finalizar, aqui dentro do processo de supervisão, isso acontece muito, né? Quando o supervisor, quando eu ofereço supervisão, quando eu pego supervisão, esse movimento de você conseguir, o seu supervisor, ele traz uma autorrevelação dentro do que ele já errou, do que ele já acertou, de quais dúvidas ele teve, do que ele tem medo, do que ele tem receio, do que ele melhorou. Isso ajuda você a entender e lidar com as suas crenças pessoais, né? De que, nossa, se eu não estou fazendo isso, eu sou um péssimo profissional, eu sou uma péssima pessoa. Você percebe que aquela pessoa que você confia, que você contratou o serviço, também já passou por isso, também já teve pensamentos nesse sentido, e isso te ajuda a fazer uma reestruturação cognitiva, lidar com seus pensamentos automáticos, porque isso gera identificação. Então, sempre que você tiver essa oportunidade de fazer essa autorrevelação dentro do processo de psicoterapia, de maneira acertada, de maneira genuína e ética, faça isso, porque vai ajudar na sua relação terapêutica e vai ajudar também a lidar com os pensamentos automáticos do seu cliente, que às vezes ele pensa que você é um ser supremo, que não erra, e que só ele que comete aqueles erros, que só ele que faz essas besteiras, digamos assim. Mas quando você fala, nossa, eu já fiz isso, eu já passei por isso, ele consegue entender que isso é normal, isso é humano, e ele consegue se reorganizar. Então, gente, a ideia hoje não era ser uma live grande mesmo, porque é um assunto complicado, mas também é um assunto fácil de ser manejado de maneira geral. A Cláudia comentando, né? Obrigado, ótima explicação, que bom que você gostou, tinha dúvidas sobre isso. Mas é um assunto
que dá para ser explanado aí durante muito tempo, mas a ideia central para vocês pensarem aí, ficarem matutando, e depois a gente conversava sobre, mas é exatamente entender esse limite. O que eu estou contando que é benefício para mim, que eu tô aqui por aqui, eu preciso desabafar, e que esse não é seu momento como terapeuta, ou o que é aquilo que eu vou contar que vai ajudar o meu cliente a melhorar nesse aspecto. Então, se aquilo que você vai contar vai ajudar na relação, vai ajudar ele se identificar, vai ajudar a humanizar, vai ajudar todo esse processo, conte, faça essa abertura. E aproveitando que a gente está aqui, até pensei, né? Se a gente pensa nesse aspecto de autorrevelação, isso mudou muito nos últimos anos, sobretudo nos anos da terapia. Era um tabu que as pessoas, os nossos clientes, eles não devem saber absolutamente nada do funcionamento do cliente, do terapeuta, né? Eles não devem saber quem o terapeuta é, qual é a religião do terapeuta, o que o terapeuta gosta de comer, se o terapeuta é casado, se não é casado, nada, né? As pessoas até alguns anos atrás tinham essa ideia que era propagada na psicologia de que o psicoterapeuta é essa pessoa anônima. E aqui ainda trazendo uma terceira vertente, né, dessa autorrevelação. A primeira vertente que a gente conversou aqui foi essa vertente de contar alguma coisa do seu funcionamento amplo para ajudar esse cliente. A segunda é trazer uma opinião, não é uma opinião, é uma percepção sincera a respeito do processo. E aqui a terceira, num aspecto mais amplo, que é fora do setting terapêutico. Hoje em dia, não só dentro da psicologia, mas a gente quer sempre saber do funcionamento, da vida das pessoas que a gente contrata o serviço. Aqui, o Instagram é uma vitrine de autorrevelação, né? Aqui a gente tem clientes, eu tenho clientes meus que estão aqui na minha rede social. Então, essas pessoas, elas sabem minimamente quem eu sou, né? Essas pessoas, elas sabem que eu tenho pets, elas sabem que eu moro em Goiânia, elas sabem, sei lá, que eu gosto de pamonha, que eu gosto de café, né? Então, as pessoas que estão aqui me acompanhando, elas sabem muito a meu respeito. Claro que a gente tem um limite aí, que também é um limite que precisa ser aplicado na clínica, o aspecto relacionado a o que é privado e o que é pessoal. Não sei se vocês têm aí essa diferenciação, mas que é importante a gente ter. O que é uma coisa pessoal da Jéssica, o que é uma coisa privada da vida da Jéssica. Uma coisa que é privada da vida da Jéssica, ela não vai aparecer nem aqui na internet, nem no setting terapêutico, né? Eu sendo psicóloga, e nem em outra instância. Vai aparecer em locais onde ela precisa aparecer. Assim como na sua vida. Tem aspectos da sua vida que são aspectos privados da sua vida. E é só você que sabe e as pessoas que sabem a respeito disso. Agora, o que vocês estão comentando aqui, né? Da pamonha, todo mundo aqui sabe. É um aspecto pessoal. Todo mundo sabe que eu gosto de pamonha e que a pamonha é a melhor comida que existe na face da Terra. Então, os meus clientes sabem, vocês, meus alunos sabem, todo mundo sabe disso. Não é uma coisa privada do meu funcionamento. É uma coisa pessoal. E é uma autorrevelação. E olha só, quando a gente pensa aqui, obviamente fora do setting terapêutico, mas o fato de vocês saberem, né, que eu gosto de pamonha, isso gera uma identificação. Isso faz vocês lembrarem de mim quando vocês veem pamonha, as pessoas comem pamonha e me marcam, aconteceu isso hoje. A gente conversa sobre isso. Então isso gera identificação, isso melhora a nossa relação em algum aspecto. Então, quando a gente seleciona bem, quando a gente compartilha essas coisas, vai ter esse efeito também no setting terapêutico, de melhorar a relação, de deixar ela mais estreita. Deixa eu ver o que a Ana falou. Depende muito do paciente. Tem um paciente que gosta de saber sobre mim e tem um cliente que não se interessa saber absolutamente nada sobre mim. Ana, eu falaria aqui uma coisa assim... Não é que talvez ele... um se interessa muito, o outro se interessa menos. Tem movimentos, né? A gente sempre fica curioso de saber. Nossa, meu médico é casado, não é casado, ele faz isso, ele não faz aquilo.
mas não tem relevância no processo, né? A gente foca naquilo que precisa ser feito, naquilo que é o foco. Mas existem aqueles outros clientes que eles são muito mais pra frente, né, gente? Eles querem saber tudo da sua vida. E esse comentário é importante porque o oposto também a gente precisa fazer, né? A gente precisa saber o que é relevante para poder contar e que não vai trazer prejuízo para a relação, porque às vezes pode acontecer. Às vezes você conta uma coisa que traz prejuízo para a sua relação terapêutica. Então, não é uma coisa fácil, apesar do raciocínio, às vezes, ser dentro desses aspectos éticos, a gente precisa selecionar muito bem o que a gente vai contar, o que vai ser exposto dentro desse processo, porque isso pode trazer prejuízos para o nosso cliente. Ó, o Hélio falando, eu tomo café já pensando, será que a Jéssica iria gostar desse? Tá vendo, gente, que gostoso isso? Isso gera uma identificação, fazem vocês lembrarem de mim e isso melhora a nossa relação. Então, uma pamonha com café, sempre que vocês forem comer, se for nesse combo, então, se vocês fizerem isso sem mim, é muita maldade. O Hélio falando, né? Eu tenho um perfil profissional aberto e um perfil pessoal trancado. Eu também tenho um perfil pessoal, que ele é trancado, e lá só tem amigos, família, porque lá basicamente eu posto as minhas cachorras. Que não é uma coisa que elas aparecem aqui também, mas que não faz sentido em toda a totalidade do meu trabalho. Que é essa ideia que a gente tem falado aqui, né? Que a gente acabou desviando um pouco do processo, mas que ainda assim, hoje no mundo, esse mundo que a gente está vivendo, não dá para eu separar quem é que está no meu perfil profissional, quem é que está no meu perfil pessoal. Então aqui dentro do meu perfil, que é o perfil da Jéssica, Jéssica psicóloga, que é um perfil profissional, que também não dá para dissociar, né, a Jéssica pessoa da Jéssica profissional, mas existem coisas aqui que são pessoais, como a gente conversou, mas coisas privadas não estão aqui e não estarão. Então é importante a gente ter esse senso de pensar, isso aqui vai de fato contribuir ou isso não vai contribuir, ou talvez atrapalhar. Deixa eu ver o que vocês estão falando. Quando vou presentear com mimos, minha psi gosta de visitar a rede social dela, dessa maneira fica mais fácil agradar. Tá vendo? Acontece, isso ajuda. Então aqui pra mim você pode mandar pamonha, fica à vontade. Um perfil só com cachorros é um perfil mais feliz. Com certeza, Hélio, eu acredito profundamente nisso. Uma vida com cachorros é uma vida mais feliz, né, gente? Então, se alguém também não concorda com isso, sinto muito, tá com a vida muito, muito triste. Então, para resumir e pra gente encerrar hoje, né, resumindo o que a gente conversou, quem chegou depois pode assistir, a live vai ficar aqui, mas a ideia central é o psicólogo, na posição de psicólogo no setting terapêutico, ele pode e deve utilizar do recurso que é uma técnica, né, de autorrevelação, desde que ele siga alguns critérios. Critérios esses que são, qual é a relevância? Né? E essa relevância é pensando que o foco não está no terapeuta, o foco está no cliente. Eu contar sobre isso vai ajudar o meu cliente psicologicamente de alguma maneira funcional? Se responde isso, você pode pensar em fazer. O que é que você vai revelar? O quanto você vai revelar? De que maneira você vai fazer essa revelação? Pensa sempre nesse objetivo maior. O foco é o seu cliente. O foco é trazer algum benefício terapêutico para ele. Uma melhora na relação, uma melhora no funcionamento dele. Você pode contar coisas do seu funcionamento amplo que podem ajudar ele, sentido de, posso trazer, eu já sofri isso que você está passando, eu já tive crises de ansiedade, eu já tive crises de depressão, eu já tive um relacionamento ruim, eu já tive isso, para ajudar a identificação, ou o oposto, como eu disse. Olha, eu nunca tive um ataque de pânico, mas eu imagino quanto isso deve ter sido ruim para você. De mostrar, de fato,
como é que você se sente. Também dá para usar a autorrevelação para você falar como é que você se sente naquele processo. Você pode pontuar tanto aspectos de frustração quanto aspectos de alegria, né? De coisas que estão sendo muito legais dentro daquele processo e que ajuda o seu paciente também a se engajar. Então, se você não pensou sobre isso antes, pensa agora, porque esse processo é uma técnica bacana para a gente utilizar, desde que ela seja utilizada da maneira correta, ok? Então, ó, que bom que vocês gostaram da live, desse assunto. O Hélio gostou, a Ana gostou, imagino que as outras pessoas, a Cláudia também gostou. Espero que isso acrescente na prática clínica de vocês e que vocês façam isso com muita ética e com muito senso. Então, abraço, gente, bom descanso para vocês, boa semana e a gente continua se vendo por aqui. Tchau, tchau e até a próxima.